Olá pessoal, meu nome é Pedro Diógenes, sou diretor técnico da CLM e hoje eu vou falar um pouco mais sobre Nutanix, né? Então, o que seria primeiro hiperconvergência, né? Então, vocês podem ver na tela que isso aqui é o que provavelmente você conhece, você tem ou você já ouviu falar de uma estrutura de data center. A gente chama isso de uma arquitetura de 3 camadas, né? 3 tier. Por que 3 camadas? Porque ela é composta por armazenamento, conectividade e processamento. Então, armazenamento aqui da parte do storage, conectividade aqui da parte da rede SAN e processamento dos servidores. A gente poderia até adicionar a 4ª camada, não é mesmo? Que seria a parte de virtualização. Então, essa arquitetura ela o padrão, ainda é, né, o antigo padrão dos data centers hoje mundiais. Por quê? Bem, eu tenho uma opinião sobre isso. Né? Por que isso se tornou o padrão? Por causa da virtualização. A VMware, lá em 98, quando ela foi fundada, ela criou um mundo virtualizado para a arquitetura x86. A virtualização existe há muito mais tempo, né? Então, ela existe desde a década de 70, desde a década de 70, década de 60, com a IBM. A IBM criou para o mundo mainframe. E, em 98, a VMware criou o Mundo x86, em que ele trouxe uma grande inovação. Qual é? Você rodar vários sistemas operacionais na mesma máquina física. Antes você tinha, para cada máquina física, você tinha um sistema operacional, uma aplicação, com os serviços locais de forma descentralizada. Isso trazia um problema de espaço, de muitos servidores. Com a VMware, eu consegui aproveitar os recursos físicos de uma mesma máquina. Então, agora eu posso rodar 3, 4, 5, 10, 20 ou até mais sistemas operacionais em uma mesma máquina física, trazendo uma economia de recurso físico. Isso foi o que a gente chama de consolidação. Em 2000 para 2001, a VMware criou 2 recursos fantásticos que, na minha opinião, foi o que fizeram essa arquitetura virar padrão. O primeiro, que é o HA, High Availability, e o segundo, que é o vMotion. Então, o HA, o que seria o HA? O HA é a habilidade de, no caso da falha de um hardware, ou seja, caso esse hardware falhe, esse sistema operacional aqui, essa aplicação, irá reiniciar automaticamente em outra máquina física. No caso, essa aqui. Então, óbvio que o HA já existia antes da virtualização. Você conseguia fazer um cluster Microsoft, você conseguia fazer um cluster Oracle, um cluster a nível de aplicação. Só que era muito difícil. Hoje ainda não é simples você fazer um cluster a nível de aplicação, não é um botão. Mas naquela época era muito mais difícil, muito mais complexo. Os requisitos técnicos eram muito altos, era muito mais caro e pouquíssima gente sabia fazer. E quando o HA acontecia, nem sempre funcionava. Então, apesar de toda essa complexidade, nem sempre quando você ia precisar, funcionava. Porque ele era feito a nível da aplicação, não a nível do SO ou do hardware. A VMware, ela democratizou a alta disponibilidade. Agora você pode ter alta disponibilidade para qualquer SO, para qualquer aplicação. Se você botar um DOS aqui em Windows 95, não importa você colocar aqui. Porque o HA é lidado a nível do hypervisor e não mais da aplicação. Você baixou antes da aplicação, agora a nível do hypervisor. Então, isso aí é fantástico. Agora eu posso ter alta disponibilidade para qualquer tipo de aplicação. O segundo caso foi o vMotion. O que seria o vMotion? O vMotion é a habilidade de eu mover um sistema operacional de uma máquina física para outra máquina física sem precisar desligar a VM, ou sem que o meu usuário sinta isso. Então, essa aplicação aqui que está nessa máquina, on the fly, a quente, ela é movida para outra máquina física sem perder ping, sem nada. Isso não existia antes. Isso foi uma
quebra de paradigma muito grande. As pessoas, no começo, até nem acreditavam que isso era possível. Foi revolucionário. E isso tem várias e várias aplicações. Manutenção programada, balanceamento de carga e dentre outras coisas. Então, como a VMware criou isso, todo mundo queria HA vMotion, obviamente, porque são recursos fantásticos que revolucionaram um data center. Só que, para o HA vMotion funcionar, você tem um requisito técnico. Qual é esse requisito técnico? Você precisa de storage compartilhado. Por quê, Pedro? Esses dois servidores aqui, esses dois servidores têm que enxergar a mesma área de armazenamento, que é onde o disco da VM vai estar armazenado. Então, quando essa VM aqui, quando esse hardware falhar, esse outro servidor tem que estar acessando o mesmo disco dessa VM aqui. Então, eu preciso ter um storage. As duas VMs têm que acessar um lugar comum. Por isso, eu preciso de um storage, de uma rede SAN. Então, com o advento do HA vMotion com a VMware, para poder funcionar, todo mundo precisou de um storage SAN. Então, e isso se tornou padrão na primeira década do século XXI, de 2000 a 2010. Então, até 2010, quem só não tinha storage, quem não podia pagar, mas todo mundo quer para poder funcionar isso. Um mundo virtualizado, em cluster. Né? Então, na minha opinião, foi isso que fez popularizar. Claro, o storage SAN, a rede SAN, existia também as virtualizadas, mas era com um nicho muito específico e não era usado para esse fim. Era usado com outros propósitos. Então, isso é uma arquitetura que existe, toda essa arquitetura já existia no mundo virtualizado, só que ela foi se adaptando e utilizando para poder suportar um ambiente virtualizado. E hoje a gente tem vários hypervisors de mercado, e o ambiente virtual é o padrão que existe hoje em todo data center moderno no mundo inteiro, e de organizações de todos os tamanhos, até as pequenas até as grandes, as big techs. Né? Então, eu não preciso explicar para vocês os benefícios que a virtualização trouxe para o mundo moderno. Então, a gente não teria os serviços de TI que a gente tem hoje, tanto de bancos, de Gmail, de Microsoft, Office 365, se não fosse um mundo virtualizado. Sei lá, um banco do Brasil que tem 10 mil máquinas virtuais, imagine se ele tivesse 10 mil máquinas físicas. Cada máquina física com 2 cabos de força, com 4 cabos de rede. Então, cabo console seria algo quase que impraticável ou muito custoso. Com a virtualização, isso se torna possível, ter 10 mil, 15 mil, 20 mil sistemas operacionais em uma mesmo data center, consolidando, com alta disponibilidade e tudo mais, com performance. Só que isso trouxe um overhead de gerenciamento muito grande, né? Aqui formado por servidor, rede SAN e storage. Né? Essa arquitetura tornou possível esse mundo, só que ele trouxe um overhead de gerenciamento muito grande. Então, vamos supor, você é o administrador de um ambiente de infraestrutura de uma organização. Você lá mantém as luzes acesas e mantém os nossos projetos. Liga para você, o seu CFO, o seu CEO, um alto executivo da sua empresa, dizendo: ô fulano, olha aqui, o meu e-mail está lento. O meu RP não está abrindo. O meu file server está travando. Né? Onde é que roda o file server, o RP e o e-mail? Aqui, né? Concorda? São aplicações. Então, essas aplicações rodam em cima das máquinas virtuais. Ou, de forma mais moderna, nos containers, correto? Então, Kubernetes e tudo mais. Então, você tem aqui, aqui nas VMs. É aí onde roda as aplicações. E é através da aplicação que o usuário tem um contato com a TI. O seu CFO não sabe se você está rodando storage all flash, híbrido, se é SCSI, se é FFI Channel, como está o multipass, interiorização, se é Blade, se é Hack, se é VM, se é Hyper-V, se é container, se é monolítico, nuvem. Ele está nem aí. O que ele espera da TI? Uma aplicação estável, rápida e disponível. É isso que ele espera. Alta disponibilidade, performance e estabilidade.
Como você vai fazer para isso acontecer é problema nosso. Nosso, meu, seu, que mantém isso aqui no ar, que administra isso e que comercializa esse tipo de solução. Então, é importante destacar isso, né? Que a estrela da TI é a aplicação. Isso aqui é um fardo que nós carregamos para manter aquilo no ar. Então, vamos analisar esse caso. O CFO ligou, olha, o meu RP está lento. O que é que você, como administrador do nome desse, vai fazer? Primeiro, você vai fazer um troubleshooting, obviamente. Você tem pelo menos uma console para gerenciar isso aqui, pelo menos uma console para gerenciar isso aqui, pelo menos mais uma console para gerenciar isso, e pelo menos mais uma console para gerenciar isso. Quando eu falo pelo menos, é porque você pode ter mais de uma console, correto? Eu posso ter 2 consoles para gerenciar storage, só no VM eu posso ter 2, 3, 4. O vCenter, o VLAN Operation, o NSX e tudo mais. Então, você tem no mínimo 4 consoles para olhar, analisar gráfico, analisar log e correlacionar na sua cabeça como resolver o problema. E, obviamente, que o problema também pode estar na aplicação. Mas eu estou até tirando essa possibilidade. Vou supor que é só infraestrutura. Então, você vai lá, passa algumas horas, 2, 3 horas analisando, coletando log, fazendo testes, e o telefone ligando, o CEO fazendo pressão, o CFO perturbando. Beleza. Após analisar tudo isso, eu acho que é no storage. Eu suponho, porque eu acho que eu fiquei na latência alta, no aluno, deve ser storage. Só que eu não consegui resolver. O que é que você vai fazer? Como empresa prevenida, você tem o suporte do fabricante em dia. Então, você vai ligar no 0800, ou abrir um chamado no e-mail para fabricante. Então, você vai pegar aqui e vai ligar para o 0800 da IBM. A IBM vai demorar aí 30 minutos para lhe atender, mais 1 a 2 horas de atendimento, vai dizer, olha, não é história não. Eu acho que é VM, liga na VM. Aí você vai ligar no 0800 da VM. Aí vai demorar mais 1 hora para lhe atender, vai passar 2, 3 horas para fazer troubleshoot. Olha, não é VM não, deve ser HP. Liga para HP. Aí você vai ligar na HP, vai demorar mais o mesmo processo, e a HP vai dizer que é, por exemplo, a Brocade, o Cisco aqui no Centro. Então, você tem pelo menos mais 4 0800 para ligar. E quando fica essa bola dividida entre fabricantes, entre um dizendo problema, e o telefone ligando, e a aplicação indisponível, e a performance degradada, e o seu pescoço sendo apertado. Então, se você, de fato, é um cara que administra um ambiente desse, eu estou simplesmente ensinando a missa ao padre. Esse é o dia a dia de quem cuida de um ambiente desse. Né? Você gasta muita energia aqui, muita energia para manter isso aqui ok rodando, e gasta pouquíssimo tempo aqui. Mas como já a gente analisou, o que importa na TI? É isso aqui ou isso aqui? Claro que é a aplicação. Então você gasta muito tempo e energia onde não importa, e gasta pouquíssimo tempo e energia onde importa. Então, esse tipo de arquitetura, né, a virtualização trouxe vários benefícios. Só que ela trouxe consigo, para poder suportar ela, esse fardo, esse overhead de gerenciamento que a gente tem hoje em dia. Precisando de várias pessoas. O ideal, obviamente, seria que a gente tivesse pessoas altamente especializadas e certificadas nisso, pessoas altamente certificadas e especializadas nisso e nisso. Só que a gente sabe que não é a realidade das empresas brasileiras. Ou, por exemplo, você tem 50 pessoas na sua equipe para poder suportar a infraestrutura. Tem 10 pessoas certificadas em storage, mais 5 em VM. Óbvio que não. Geralmente tem 1, 2, 3 para tudo. Inclusive fora isso aqui, segurança, backup e tudo mais. Então, isso aqui não é simples. Não é simples de escalar, não é simples de instalar, não é simples de fazer upgrade, não é simples de fazer patching. Eu tenho que bater firmware para fazer upgrade de tudo isso, tenho que fazer firmware de tudo. Então, novamente, eu estou ensinando a missa ao padre para quem usa isso. Então, é uma arquitetura muito propensa a gargalo, o problema pode estar no hypervisor,
No Storage é um mundo, pode estar na HBA, na controladora, no rede, na LUM, no multipath, bastante difícil. Então, a missão da Nutanix foi criada para resolver esse problema. Tá? Antes de explicar como a Nutanix resolve esse problema, eu vou querer dar um passo para trás e explicar de onde veio a Nutanix. Na verdade, de onde veio a hiperconvergência.